Fala, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Samurai Nerd. Eu sou o Thiago Samurai e no vídeo de hoje nós vamos ver 10 coisas que você não sabia sobre o Japão. Roda a vinheta! Já não é novidade para ninguém que o Japão tem muitas diferenças em relação aos países do Ocidente. E com certeza, quando eu falo em Ocidente, eu estou incluindo também o Brasil. Nós temos muitas diferenças em relação ao Japão. E são essas coisas diferentes que eu vou trazer no vídeo de hoje, que são coisas que você provavelmente não sabia sobre a Terra do Sol Nascente. A maioria dos turistas são outros asiáticos. E nesse quesito, muito diferente de vários outros países e outros lugares turísticos da Terra, não tem muito turista lá no Japão que não seja asiático. A maior proporção de turistas são os asiáticos ali. Acredito que isso possa ter a ver com a proximidade tanto geográfica quanto cultural. Mas, se vocês forem reparar, aqui no Brasil tem turista de tudo que é lugar. Tem turista africano, tem turista europeu, tem turista asiático, tem turista de tudo quanto é canto que vem aqui para o nosso Brasil, especialmente ali as praias do Rio de Janeiro, as praias do Nordeste, que os turistas estrangeiros adoram, né? Mas acontece que lá no Japão, a maioria dos turistas que visitam o Japão são outros asiáticos ali de perto, da Tailândia, das Filipinas, da Indonésia, ali da China. Então, os turistas que tem lá no Japão são países vizinhos ali, pessoas de países vizinhos que visitam o Japão. Pessoas tatuadas são vistas com maus olhos. Claro, não vamos dizer agora que os japoneses são preconceituosos, não é bem assim. É que assim, ó, as tatuagens são muito associadas a Yakuza, às gangues lá do Japão. Então, quem anda tatuado pela rua, assim, eles olham e já pensam, poxa, acho que é de gangue, acho que é da Yakuza. Então, passa essa impressão, né, de que essa pessoa tatuada seja envolvida com alguma coisa ilícita. Mas, é claro, né, é só uma impressão que eles têm inicial. Isso não significa que se você tem tatuagens e quiser lá visitar o Japão, eles vão te tratar mal, não é isso. Só que assim, para uma vaga de emprego, alguma coisa assim que a pessoa queira pleitear lá no Japão, é interessante que não tenha ali tatuagens visíveis, porque isso não causa ali para os japoneses uma boa impressão. Estações de metrô parecem shopping centers. E aqui é muito diferente do Brasil, né? Se você for reparar nas grandes cidades aqui no Brasil, tem ali as estações de metrô, e naquela estação de metrô tu vai ter o quê? Vai ter a bilheteria, tu vai comprar ali tua passagem para passar ali na roleta, ou né, a pessoa já tem ali a passagem, só passa né, com o cartãozinho por ali, enfim. E aí, quando chega lá na plataforma de embarque, é basicamente a plataforma de embarque e vai ter ali algum lanche, algum refrigerante ou água que a pessoa possa comprar. Vai ter uma estrutura mínima básica, mas nada comparado com o Japão. Porque lá no Japão, como você pode ver aí nas fotos, lá no Japão as estações de metrô são gigantescas. São verdadeiras estruturas de shopping mesmo. Tem lojas, tem restaurantes, tem toda uma estrutura na própria estação do metrô. Então é diferente, né? É uma coisa bem diferente. Claro, é uma tendência que tem também lá na Europa, é bem comum tudo, mas é diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Tocar na mão de alguém é considerado íntimo. Não é novidade para ninguém que os japoneses não apertam a mão das pessoas para cumprimentar. Eles fazem aquele gesto né, de inclinação com a cabeça, que se escreve desse jeito que está aí na tela, mas a pronúncia, olha, eu não sei muito bem japonês, mas olha só, a pronúncia dessa palavra que apareceu aí na tela é mais ou menos assim, ozigi, ozigi, que seria o quê? Esse cumprimento japonês de reverenciar com a cabeça, certo? Então, por que eles não apertam a mão? Aí é que está o detalhe. Por quê? Eu nunca entendi por que eles não apertavam a mão das pessoas. Será que eles têm nojo? Será que eles só cultura? Não sei, né? Eu nunca sabia o porquê disso. É que, na verdade, o toque mão com mão, eles consideram muita intimidade, é muito íntimo para eles. Então,
Quando se fala que o japonês não toca a mão nas pessoas, a gente não está falando do namorado ali com o dedinho cruzado com a namorada, segurando, andando de mãos dadas. Não é sobre isso. Até o aperto de mão para eles é muita intimidade. Então, por isso que eles não tocam a mão das pessoas, porque é um gesto de muita intimidade. Os próprios alunos limpam a escola. É isso mesmo que você ouviu, os próprios alunos limpam a escola, eles limpam os corredores, limpam o banheiro, eles fazem toda a manutenção de limpeza da escola. Mas para falar isso para vocês, eu não sou a pessoa mais qualificada. Eu trouxe para vocês um grande amigo meu que mandou um áudio e nós vamos colocar aqui no vídeo. O meu amigo Henrique Rossi vai explicar para vocês com detalhes como é que era a vida dele lá no Japão, como é que era na escola dele, como é que funcionava essa questão de limpar a escola. Olha aí. Satisfação, canal Samurai Nerd. É uma honra muito grande poder comentar sobre esse tema. Me chamo Henrique, morei no Japão por 10 anos, numa escola japonesa chamada Hatakashogakko, na província de Hiroshima. E esse tema é verdade sim, porque as próprias escolas japonesas promoviam a educação de cada aluno em limpar as escolas. Eles não precisavam de nenhum tipo de empregado, uma vez que os próprios alunos, através de um trabalho bem dividido de acordo com suas idades, acabavam sendo responsáveis por limpar as escolas, né? E relembrando que são escolas gigantes, né? Com prédios, andares, com estacionamento subterrâneo, com cozinhas e tudo mais. E lá os próprios alunos eram divididos e encarregados a limpar, a carregar comida, a devolver comida, a limpar vidro, a cortar, capinar o jardim. Então é verdade sim, atesto esse tema. E muito obrigado pela colaboração, agradeço pela participação. E é uma honra muito grande poder estar fazendo parte desse canal. Valeu, Thiago. Valeu, canal Samurai Nerd. Primeiro de tudo, queria agradecer o meu amigo Henrique Rossi pela participação muito valiosa, trazendo esses detalhes, porque nada como uma pessoa que já viveu isso no dia a dia para explicar pra gente como é que funciona, né? Mas vocês puderam perceber, é bem diferente daqui do Brasil, né? Que normalmente tem os funcionários, né, que são contratados com essa finalidade de limpeza, de jardinagem e tudo mais, e lá no Japão não, lá no Japão é os próprios alunos que fazem. A inflação quase não existe. E para falar sobre isso, eu vou montar um quadro na tela para que vocês possam entender melhor. Para vocês terem uma ideia, em 2018 o Japão fechou com a inflação de 0,54% no ano, bem abaixo de 1%. Enquanto isso aqui no Brasil, a gente fechou em 3,88%, que nem é uma inflação assim tão alta, mas mesmo assim já foi 7 vezes mais do que a inflação lá do Japão, de tão pouco que é a inflação lá, né? Para vocês terem uma noção, a última vez que o Japão passou dos 3%, que nem assim no Brasil, foi lá no ano de 1991, ou seja, 28 anos atrás. E para vocês terem uma noção de quanto já foi pior a inflação aqui no Brasil, caso vocês não tenham vivido o ano de 1991, seja porque vocês não eram nascidos ou porque eram muito pequenos naquela época, eu vou explicar para vocês. No ano de 1991, o Brasil vivia uma época de hiperinflação por aqui. Eu vou explicar na prática para vocês. Por exemplo, um produto de 100 ienes lá no Japão e um produto de 100 reais aqui no Brasil. Vou falar em reais porque na época lá era cruzeiro ou alguma coisa assim, mas eu vou falar em reais. Um produto de 100 ienes lá no Japão, quando chegou no final do ano, ele custava 103 ienes, certo? Aqui no Brasil, o produto de 100 reais, no final do ano, ele custaria 1.140 reais. Para vocês terem uma noção do quanto a coisa era feia por aqui em questão de inflação. E lá no Japão, a inflação é uma coisa que praticamente não existe. Normalmente, eles fecham abaixo de 1%. Regras de trânsito são respeitadas até com a rua vazia. E nesse ponto também é bem diferente da nossa pátria amada Brasil. Olha, lá no Japão, quando fecha o sinal, o motorista está vindo, vê o sinal vermelho e para o carro. Mesmo que não tenha nenhum carro nos cruzamentos, mesmo que não tenha nenhum pedestre atravessando, ele vai ficar parado no sinal vermelho e vai esperar o sinal abrir para poder avançar.
E isso pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa, ele não vai furar o sinal, porque a cultura deles é de respeitar as regras de trânsito. Da mesma forma, um pedestre lá do Japão, ele vai ter ali o semáforo de pedestres, que vai dizer se ele pode ou não atravessar a rua, e ele vai ficar ali parado, olhando para a faixa de segurança, esperando que o sinal de pedestres abra para que ele possa atravessar a rua. Caso não venha nenhum carro de nenhum dos lados e ele pudesse atravessar, ele não faria isso, porque ele está com o sinal vermelho e ele vai respeitar. Nesse ponto, a gente fica devendo e muito para os japoneses, né? Não existem lixeiras nas ruas. Como vocês puderam perceber na Copa de 2014 aqui no Brasil, os japoneses limpavam os nossos estádios, para vocês verem como eles são de outro nível, né? Eles têm um cuidado com o lixo muito grande, é um cuidado extremo que eles têm, eles cuidam bastante do lixo. Então, lá no Japão não tem lixeira nas ruas, mas não é por descaso do governo não, é porque não precisa ter lixeira nas ruas. Cada pessoa é responsável pelo seu próprio lixo. Se uma pessoa comprar um picolé e tiver aquela embalagem do picolé para jogar fora, ele vai levar com ele até chegar em casa ou até chegar no trabalho ou em algum lugar que tenha uma lixeira. Mas como na rua não tem lixeira, ele também não vai jogar o lixo no chão. Diferente daqui do Brasil, né? Vocês conseguem imaginar o Brasil sem nenhuma lixeira nas ruas? Provavelmente as ruas brasileiras virariam um grande lixão, porque infelizmente o nosso povo não é desse nível dos japoneses. As privadas são muito diferentes. É claro que muito se fala das privadas eletrônicas japonesas, que tá cheio de botãozinho, essas aí que estão aparecendo na tela, sabe? Cheia de coisinhas, cheia de funções, né, e tudo mais. Mas é claro que essa privada não tem nas casas de todo mundo lá no Japão. O mais comum de se ver lá no Japão são privadas iguais a essa que está aparecendo aí na foto agora. Olha aí, ó, tá vendo? É no chão, é uma privada bem diferente. Então não é bem igual às privadas do Brasil e também nem todo mundo tem essas privadas eletrônicas que todo mundo fala, né, que tem lá no Japão. Então assim, se vocês forem no Japão, podem ficar preparado para que em algum lugar que vocês precisem ir no banheiro, tenha privadas desse jeito, no chão. Porque é muito comum lá em rodoviárias, em shoppings e tudo mais, que tenha essas privadas no chão. E aí, se você estiver por lá, você vai precisar usar e não vai ser pego de surpresa, porque você já viu aqui no canal Samurai Nerd que as privadas são assim. É permitido dormir no trabalho. Essa é outra coisa que aqui no Brasil não teria como dar certo, né? Imagina que o patrão deixasse os funcionários dormir aqui no Brasil. Ia ficar todo mundo dormindo, ninguém mais ia trabalhar, né? Só que lá no Japão, eles têm uma prática chamada inemuri, que é uma espécie de autorização para dormir. O patrão, ele prefere, inclusive, que o funcionário esteja bem descansado para poder desempenhar suas funções, em vez de priorizar a carga horária do funcionário a qualquer custo. Eles preferem a qualidade do que a quantidade de horas. Então, caso a pessoa esteja muito cansada e precise ir para casa, tirar um cochilo, ou ir em algum hotel ali por perto da empresa para tirar um cochilinho, ou até mesmo ir para o estacionamento, ir lá no carro, reclinar o banco, tirar um cochilo, o patrão não vai recriminar e tudo bem, tá tudo certo, porque isso faz parte também da cultura deles. Então é isso aí, gurizada! Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos aqui do canal. Aqui embaixo na descrição vocês vão ver o link da página do Facebook, do Instagram e do Twitter para ficar por dentro também de todas as novidades que vão sair por aqui. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo. Valeu!